né? A ideia aqui é eu fazer o matiz como eu anunciei, para quem viu, né? Nós vamos fazer aquele ponto longo, ponto curto, mais ou menos, né? E depois a gente vai passar em cima dele as pintinhas do morango. Então, esse aqui é o maior morango que nós temos no cesto. Ponto longo, ponto curto. A linha é grossa, esse algodão cru. Você pode sim fazer na sacaria ou um outro tecido que você tem aí de guardanapo, de pano de prato. Esse é algodão cru. Ah. Então eu vou fazer bem juntinho. Esse é da Círculo? É da Círculo número 4, tem 11 centímetros de fora a fora. Eu não lavo, não molho o tecido, porque vai tirar aquela goma e vai ficar um pouquinho mais difícil para trabalhar, né? Boa noite. Então, o que você pode fazer? Você não precisa fazer o preenchimento total dos seus, de todos os morangos, porque pensa, todo esse cesto aqui, ó, ele vai ser todo preenchido, né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer contornos, e aí você joga esses pontinhos do morango com uma cor contrastante. Aí, no caso, eu estava olhando aqui o morango com César, o morango tem as pintas brancas. Isso. Tem umas que tem as pintinhas pretas, quando ele ainda tá meio verde, né? Então, você coloca uma cor que vai contrastar um pouquinho com o seu tecido. Normalmente é branco o pano de prato, né? E já vou vir com a minha agulha, pegando entre os pontos, tá? Agora a gente vai fazer como se fosse fazer a mescla de cores, mas a gente não tem mescla de cores aqui, ó. E eu vou pegar entre os pontos. Não faz mal que dê uma lascadinha. Para fazer este ponto aqui, ó, como eu estou fazendo ele sem eu me preocupar em fazer aquele certinho como eu ensino. 1.900 pessoas. Nossa, que demais, gente. Eu estou fazendo com uma linha grossa, então ele dá um preenchimento, tá vendo? Então eu estou pegando entre os pontos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava falando que eu ia falar das ideias de que pontos você poderia usar se você não vai preencher ele totalmente. Você pode fazer palestrina, correntinha, bem fechadinho, com esse ponto aqui, com essa linha aqui, fica muito bonito. Eu vou arrematar. Pelo visto, o ponto matiz é um ponto mais curto e um mais longo, Sim, bem próximo do outro. O tradicional, isso. Aí você pode usar palestrina, você pode usar o ostra, você pode usar você pode fazer, inclusive, uma ideia que me veio agora, que eu teria que testar com o ponto sombra, certo? Aí depois você vai dar todo aquele detalhe em cima do seu bordado com o morango.
Você pode fazer, não faz mal que eu vou riscar aqui, ó. Você pode fazer caseado, ó. Você pode fazer uns caseados aqui assim, ó, bem juntinhos, e aí você vem aqui no caseado. Mas ideia. Você pode fazer o ponto ostra, pode fazer o ponto palestrina, correntinha, que mais? O próprio repôlego. Então, assim, tem momentos que o bordado está mais em alta, mas o bordado sempre esteve em alta. É muito clássico o bordado, né? Eu fui lá mexer um pouco nos meus livros, nas minhas revistas e tudo. Agulha 7, né? 5. Eu fui mexer lá nas minhas revistas e tal. E aí, assim, tem bordados que são muito clássicos, né? Tem a história do bordado, é muito antigo, né? É muito lindo ver o bordado. E aí o que acontece? Existe determinadas épocas que ele fica mais em evidência por determinada situação. Às vezes alguém que usou um pouco mais na mídia ficou em evidência, né? Eu não assisto novelas, então eu não posso dizer para vocês o que tá aí, né? O que os famosos estão usando. Aí por isso que acaba ficando de modinha, parece modinha. Pode usar o pinguim? Pode. Pode usar a camila? Pode. Pode usar a perlê? Pode. Pode usar de meada? Pode. Pode usar torçal? Pode. Por isso que eu digo, depende da sua aplicação. Eu vou mostrar uma vez para vocês. Depende da sua aplicação, conforme você vai adaptar daquilo que você vai fazer. Se você vai fazer num tecido que é um pouquinho mais fino, então eu não recomendo que você use linhas muito pesadas. Para fazer um gatinho, mesmo que seja num tecido mais grosso, para você tentar trazer o rosto do gatinho como se fosse a pintura de agulha, usa uma linha mais fina. Ok? Usa linha de meada, as linhas que desfiam. Pintura de agulha eu só faço com um fio, mas da linha fina. Tá vendo como eu pego no meio?
Aí as sugestões é que se você não tem, se o seu tecido é muito molinho e você tem aí as frutinhas que quer fazer e passar esse transferir sem risco, você faça contornos. Olha, quando você começa deste lado aqui, ó, o que que acontece? Você vai ter que dar a abertura. Pode começar por aqui? Pode. Mas, na minha visão, eu vou olhar, eu tô olhando a visão da peça, esse morango ele tá deitado aqui, né? Ele saiu fora do vaso, caiu, né? Então ele tá bem aqui à mostra, por isso que eu comecei por ele. Então o que que acontece? Ele tá inteiro, ele tá deitado aqui. Então a visão que eu tenho é esta aqui. Se eu começar aqui e por um acaso não conseguir no meio do caminho dar a abertura para fazer isso, eu vou me complicar, ok? É mais fácil você ter a visão, ó. Eu tô vendo ele aqui, ó. Então eu vou fazer esse movimento, é mais fácil. A pintura de agulha, você retrata a realidade, né? Então, você tem lá o seu pet, ou então um bichinho que você gosta, né? Você vai usar uma linha fina, porque com essa linha grossa é um pouco mais difícil, parece um balãozinho aqui, né? É mais difícil você retratar a realidade, porque você precisa de pontos pequenos. É uma técnica, né? A pintura de agulha. Escondendo bem a minha linha, ficou legal, eu gostei. Vou tirar do bastidor para você acompanhar de que não franziu, porque eu não apertei o ponto, né? Ó, essa linha ela esfiapa um pouquinho, sabia? Ela esfiapa um pouquinho. Quando acontece isso, ó, uma dica muito legal, peraí que eu vou pegar, cadê? Aqui, eu sempre tenho em mãos isto aqui, ó, fita crepe. Aí eu pego um pedacinho da fita crepe, eu venho e tiro, tá vendo aqui os fiapinhos? Ó, eu tiro aqui de leve.
o seu tecido é muito aberto, por exemplo, aqui, ó, a ideia é fazer ele todinho assim. Quando eu for fazer aqui, ó, ou a gente pode fazer duas formas, ó. Vamos lá nas ideias. Eu fiz o morango aqui, ele tá bem bonito. Vamos fazer aqui a mesma forma, a pétala. Você pode usar outros pontos aqui? Pode, até pensei em fazer margaridas aqui, fechar. Ou fazer ponto folhinha mesmo, que são folhinhas, né? Fica bem bonito também. E aqui no vaso, como tem muitos morangos, aqui, por exemplo, você pode fazer primeiro a sépala dela, do morango. E aqui você pode fazer contornos e fazer as sementes do morango. Tá vendo que aqui tem uma sépalazinha? É que ficou um pouco claro, mas a gente vem e risca aqui um pouquinho, ó. Tem aqui. Ok, ó, tem outra aqui, ó. Que tá dentro da tigela, né? Uma tigela aqui, né? Um vaso, não sei. E aí, o que que acontece? Você pode trabalhar somente com contornos e ele vai dar a impressão de vários morangos, né? Tem muitos morangos, delícia. Aí, o que que acontece? Se você for fazer ele todo preenchido assim, como eu fiz este daqui, o que que pode acontecer? Você vai ter que dar a direção dos pontos. Por exemplo, eu vou fazer nesse sentido ele aqui. Este outro aqui, ó, eu já vou trazer ele um pouquinho mais assim. Este outro aqui, ó, eu já vou trazer ele mais aqui, ó. Vou fazer ele mais aqui deitadinho. Esse aqui tá fácil, igual este, né? Esse daqui eu vou fazer esta parte primeiro e depois eu vou completar ele aqui, ó, no sentido radial, ó. Porque eu tô olhando ele de cima, tá? Eu tô olhando de cima. E aí, ele tá bem em cima nele, aqui, né, na figura. E esse aqui também a gente vai fazer essa divisão aqui, fazer essa abertura, né? E assim a gente vai trabalhando um pouquinho e dá pra fazer. Esse daqui, ó, só um pedacinho que tá lá escondido. Então, eu tenho que pensar como que eu vou colocar os pontos. Tá vendo que esse aqui tá pra baixo? Essa parte aqui é deste aqui, ó. Essa aqui é deste aqui. Esse aqui tá lá pra dentro, você não tá vendo a sépala. E assim vai. Eu vou aqui fazer um ponto folhinha, vamos ver como é que fica. Com esta linha grossa mesmo, com esta linha grossa, vamos ver. Pra gente não ficar só no matiz e a gente poder aplicar os pontinhos. Rapidamente, esta linha aqui é grossa, então ela vai rapidinho. Eu não pus nem o bastidor, que é pra ir bem rapidinho. Ai, tá longe, peraí. Oi. Tava longe, tava longe, tava longe. Muito bem! Olha. A gente faz de fazer aquelas folhinhas, como se fossem as folhinhas mesmo. É uma folhinha, né? A ver? Já vou... 50. Minutinho. Só um minutinho. Se não gostar, a gente tira. E repete o matiz aqui também. Só que aí vai ser... Ou então pontos retos. Pontos como se fossem cheios. Ó. Ah, tá bonitinho. Ó, eu passei a linha pra cá, tá vendo? Eu passei a linha pra cá e vou fazer a mesma coisa, uma a uma aqui, ó. Esse aqui tá bem, ele tá muito em evidência, a gente tem que caprichar nele aqui. Aqui a gente vai fazer uma outra coisa aqui que eu pensei, vamos fazendo. A gente tem bastante trabalho pra fazer juntos, olha que legal. Ah, tá ficando lindo meu morango. Um morangão bem aqui, gostoso, suculento, como eu gosto. E caído aqui, né? Pronto para ser pego